Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, para a gente falar de lances polêmicos como a expulsão estranha, incomum para muitos, bizarra, estapafúrdia, inaceitável, feita pelo Flávio Rodrigues de Souza, que já não é um árbitro muito coerente, não é um árbitro muito elogiado, pelo contrário, é um dos mais criticados da Série A, em relação ao Léo Jardim pela cera que o Léo Jardim estaria fazendo na análise do Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da Federação Paulista. Eu já quero saber de vocês. Concordam com a expulsão do Léo Jardim? Acharam que foi justa a expulsão do Léo Jardim? E existem argumentos favoráveis, contrários? Eu vi o comentarista de arbitragem também, a beleza como comentarista, como árbitro, então, mas falou uma coisa com a qual eu concordo, né? Raríssimo concordar com o senhor Paulo César de Oliveira. O árbitro não é médico para saber se era cera ou não, mas também não é trouxa. Afinal de contas, o Léo Jardim, agora vamos falar de números. O Léo Jardim, num ranking de jogadores com mais tempo querendo atendimento, ele é o segundo entre todos, com mais tempo de atendimento para a questão médica, né? Cera, basicamente, não é isso? Ele é o segundo do Campeonato Brasileiro. Então fica muito evidente que esse tipo de prática não é comum só por parte do Léo Jardim. Talvez o que esteja irritando, principalmente os torcedores do Vasco, né, e é compreensível, é porque isso não é aplicado. Isso não é uma regra que seja aplicada normalmente. Agora, não dá para criticar o Flávio Rodrigues de Souza por ele aplicar a regra. Ele aplicou a regra. Se o cara tá fazendo cera, tomou cartão amarelo por fazer cera e continua fazendo cera, então o árbitro aplica o segundo amarelo. Ele já tinha sido avisado. Agora, existem vários problemas na aplicação dessa regra. Primeiro, por ser goleiro, né? Não tem como tirar o goleiro e continuar o jogo depois o goleiro entra. Então o caso do goleiro é sempre um pouco peculiar. 2, como é que o Flávio vai ter certeza se o Léo Jardim realmente não estava sentindo alguma coisa? Eu fui dar uma olhada na súmula, ele tem certeza de que era cera. E confesso a você aqui também, eu tenho certeza que era cera. E o torcedor do Vasco que reclamou também sabe que é cera. Sabe que é cera. Não tinha nada ali. A cara do Léo Jardim já estava condenando, né? Não tinha nada. E a questão é a seguinte: o Flávio Rodrigues de Souza, ele é um árbitro que apita muito no campeonato. Agora vai ser uma cobrança muito grande para que ele repita esse critério e a gente vai estar marcando em cima aqui. Tanto ele como outros. Agora a gente vai pegar levantamento de goleiro que também fica fazendo cera, sentado. A gente vai pegar levantamento de goleiro. Vai exigir também e vai expor o nome dos árbitros que não estão cumprindo essa regra, porque eu não estou aqui passando pano para o Léo Jardim, favorável à atitude do Léo Jardim, eu acho ridícula, mas é normal no futebol. O que precisa ser feito? Punição. Tem que ser punido. Agora é um caso que vai abrir a porta para várias punições. Ótimo, então que o goleiro, caso esteja realmente fazendo cera, seja punido. Agora abre um precedente para que o árbitro do jogo, que além de não ser um profissional como árbitro, ganhe também o diploma automático de médico. Porque como é que ele vai saber? O goleiro vai ter que fingir agora, né? Vai ter que botar a mão, vai ter que bater no gramado, aí vai virar um show de novela, porque cera, quem tá ganhando o jogo vai fazer. Quem tá empatando o jogo e o empate é um bom resultado, vai fazer. O que o árbitro precisa fazer, e começou a fazer depois da Copa do Mundo e depois parou, dá 15 minutos de acréscimo, 12 minutos de acréscimo. Porque quando você expulsa o goleiro, você vai criar um precedente que não será cumprido. Não será cumprido, tenho certeza. Quando o Rossi do Flamengo começar a fazer cera, não vão expulsar o Rossi. Quando o Everton do Palmeiras começar a fazer cera, não vão expulsar o Everton. Quando o goleiro A, B, C, D. Porque senão, meu amigo, minha amiga, vai ser um show de expulsão de goleiros e vai ser uma chuva de críticas à arbitragem. Porque se houvesse uma regra clara, no sentido de comprovada a ser... Como é que você vai comprovar a ser?
O Flávio Rodrigues, ele escreveu na súmula que o Léo Jardim estava retardando o jogo propositalmente. Havia sido avisado que seria punido. E sequer levantou, continuou retardando o jogo, deu tempo para o atendimento médico e ele também não se prontificou a ser atendido. Isso está lá na súmula do Flávio Rodrigues de Souza. Se eu concordo ou não, se foi a percepção do árbitro do jogo. Mas acho que foi exagero, seria muito mais simples se ele desse mais 10 minutos de acréscimo. E não sei se o Inter empataria ou não, mas dá o acréscimo. A questão é que os árbitros dão acréscimo quando convém. Quando é um time que é fechado com federação, quando é um time parceiro de CBF, tem sempre isso. Tem sempre a politicagem na CBF. A linha do impedimento, isso é um problema, galera. Olha, é uma coisa que o Renato Gaúcho, treinador do Fluminense, reclamou e reclamou com razão. Porque de um ângulo parece que o Ferreirinha está impedido. Do outro parece que é a mesma linha. A linha traçada mais atrapalha do que ajuda. Cadê o impedimento semiautomático? É inacreditável. Já mudamos a administração, não temos mais Edinaldo Rodrigues. E as cobranças precisam voltar para que o impedimento semiautomático seja adotado. É muito tempo que se perde manualmente traçando linhas numa câmera que me parece sempre mal posicionada. É inacreditável que em 2025 a gente ainda tenha dúvidas de lance de impedimento com tecnologia disponível no mundo. Campeonato brasileiro, mesmo nível de campeonato boliviano, campeonato venezuelano, em tecnologia, inacreditável, inacreditável. Bom, falando sobre essas polêmicas, e aí vocês vão escrevendo aí para mim que eu quero realmente saber o que vocês pensam. Foi justa a expulsão do Léo Jardim? Não foi? Enfim, e o Vasco acabou empatando com o Internacional, perdendo a chance de ficar um pouquinho mais distante ali da zona de rebaixamento. Né? Saiu, tinha entrado, saiu, bota o Santos de volta na zona de rebaixamento. Vamos lá. Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, porém um jogo a mais em relação ao Palmeiras. Né? Botafogo e Palmeiras e Bahia tem um jogo a menos e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu, falei ontem, né, para o Ceará, e o Flamengo, mesmo não jogando tão bem, dá para dizer que o Atlético Mineiro quase conseguiu o seu objetivo, que era anular ofensivamente o Flamengo, mas aí aconteceu algo que precisa ser trabalhado nos clubes que querem ser campeões, que querem brigar por título, que é o treino de bola parada. Eu vejo clubes, times, treinadores que não conseguem trazer a bola parada como um aliado. É sempre um Deus nos acuda. Mas não consegue com jogadores altos. Vou dar um exemplo aqui, o Botafogo. Eu sei que o Ancelotti não está nem um mês no Botafogo, mas um time que tem Alexander Barbosa, um time que tem jogadores altos, até como o Newton, né, que está jogando aí, não vai ser titular, né? Mas é um jogador alto. O Jair é um jogador muito alto. O Botafogo fazia pouquíssimos gols de bola parada, pouquíssimos gols de cabeça. E com o Ancelotti isso precisa ser mais desenvolvido. Você tem que potencializar. O Léo Ortiz, que fez o gol do Flamengo, ele nem é um jogador muito alto, né? Nem é um jogador muito alto, mas ele e o Léo Pereira estão sempre bem posicionados, marcando gols de cabeça. E o Flamengo ontem foi salvo pela bola parada. Então, nos jogos difíceis, o time campeão ele tem que se valer da bola parada. O campeão do ano passado, que foi o Botafogo, ele fez muito gol de bola parada. O jogo estava difícil, lá vem a bola parada. Eu me recordo de um Bragantino e Botafogo, jogo dificílimo para o Botafogo. O Gregori, numa falta cobrada pelo Romero, ele cabeceia e faz o gol da vitória do Botafogo. Jogos contra Vasco, Fluminense, Atlético Paranaense, em que o Botafogo com o Bastos conseguiu gols de escanteio, né? Bola parada, gol de cabeça do Bastos. Isso não tem sido jogada do Botafogo. O Palmeiras é muito bom na bola parada, no jogo aéreo, e o Flamengo ontem, numa partida complicada, tirou da cartola o gol do Léo Ortiz e venceu por 1-0, merecidamente, porque tem um time melhor, tem jogadas melhores. O Atlético Mineiro, durante muito tempo da partida, foi inoperante, limitou-se apenas a defender. E aí foi claramente punido com o gol do Flamengo, do Léo Ortiz, que agora é líder do Campeonato Brasileiro com 2 pontos a mais que o Cruzeiro e um jogo a menos. Essa que é a grande
jogada. O Flamengo pode colocar 5 pontos de diferença para o Cruzeiro se vencer o seu jogo a menos. Bom, amanhã a gente volta com mais informações aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, sobre Copa do Brasil. É isso aí, terça-feira já começa a Copa do Brasil e a gente vem com tudo aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!